Olá, boa noite. Dando início a mais uma live na terceira semana do movimento Divórcio com Respeito. Hoje com o tema alienação parental. Vamos conversar com o nosso convidado, que eu vou apresentar já quando ele chegar aqui na nossa live. Opa, já estou vendo ele aqui. Ele já chegou. Deixa eu ver se ele vai pedir para entrar ou se eu vou conseguir convidar ele. Então vamos começar pontualmente nossa conversa hoje, um tema da maior importância. Não. Rodrigo, eu estou te vendo. Será que você consegue pedir para entrar na live? Aqui tem um pedido, tem uns pontinhos e tem um pedido de mais. Você consegue pedir para entrar na live? Porque se eu selecionar você, não está me dando a opção de te convidar. Mandou. Tá aqui, chegou. Participem todos, mandem suas perguntas. Olá, boa Olá, noite. boa noite, Olivia. Tudo bom? Que bom te rever de novo numa live. Pois é, ainda que seja assim, né? Ainda que seja assim. Mas viva a tecnologia aqui no Zone, no Brasil todo, Sim, né? E sim. fiquei muito Muito, honrado com o convite, mas quero, antes de tudo, dar parabéns a você e todos os organizadores desse evento maravilhoso que vem trazendo novos paradigmas mesmo, né, para essa questão do divórcio. Eu acho que essa é a luta pelo direito, eu acho que isso é da maior importância política, inclusive, né? exato, exato, Rodrigo. Que bom que você enxerga dessa forma e está trazendo, né, esse olhar, esse viés político, porque é isso mesmo, né? A gente fala de muita coisa quando a gente fala no divórcio com respeito, a gente fala sobre isso, né? A capacidade de se autodeterminar como família, a pluralidade, a leveza da família, a liberdade das famílias, a liberdade individual também, Uhum. né? Da gente, enfim, se autodeterminar como pessoa, né? Como ser humano. Enfim, fala de muita coisa. Mas antes da gente começar o nosso papo, porque senão a gente engata, acho que você está carregando, vou te dando então as boas-vindas. Acho que o Rodrigo está carregando. Será que ele caiu? Você está me ouvindo bem, Rodrigo? Você está aí? Congelou para vocês? Ou só Agora para mim? voltou. Voltou. Teve algum Então, antes problema da aqui. gente engatar no papo, porque eu acho que quando a gente der uma primeira, a gente vai embora. Deixa eu te apresentar. Você dispensa apresentações, mas enfim, sempre tem gente nova chegando. Uhum. Então, Rodrigo da Cunha Pereira, né, advogado, doutor em Direito Civil, presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família, nosso IBDFAM, é um pilar, a gênese de todo esse movimento, muito importante, né? Até a base da gente estar aqui falando dos divórcio com respeito, a gente não estaria aqui se não fosse também todo o movimento do IBDFAM, fundamental em tantas conquistas no direito de família no nosso país. Então, até o meu muito obrigada, né, em nome de todo o movimento, por todo o seu trabalho no IBDFAM e do seu trabalho pessoal. Então, quero deixar aqui gravado na live também, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente discutindo esse tema de fundamental importância e que está na ordem do dia, né? A questão da alienação parental. Uhum. Né? Sim, isso é porque um divórcio, em geral, ele acaba envolvendo, né? Ela pode envolver alienação parental, né? E alienação parental é um tema muito importante. Começando pelo nome, né, que foi dado a essa maldade antiga, né, que sempre existiu, e agora, quando se conseguiu dar o nome, quando você nomeia, fica mais fácil proteger. Então, Uhum. a partir do momento que se
deu nome a essa maldade, a antiga alienação parental, que inicialmente chamava-se, e alguns ainda chamam de síndrome da alienação parental, isso ficou bem mais fácil de proteger as crianças e adolescentes, né? Isso sempre aconteceu, né, Olívia? Todos nós devemos lembrar, conhecer alguém que sofreu alienação parental de seus pais, mas nem sabia que tinha esse nome, né? Eu mesmo tive vários casos, conheço várias pessoas que deixam marcas indeléveis, mas e o Brasil foi um dos pioneiros a ter uma lei sobre alienação parental, né, que é da maior importância, que foi, a meu ver, um dos maiores avanços legislativos dos últimos tempos em termos de direito de família. Foi a lei da alienação parental. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo e queria trazer para você um pouco da polêmica, né? Assim, até estava, tô vendo, assim, acho que é interessante a gente trazer todos os olhares, né? Queria, antes da gente entrar na polêmica, te perguntar um pouco, né? A lei é de 2010, certo? É uma lei Sim, recente. Qual foi o recente. contexto? Né? Diz pra gente, as lives aqui, a ideia até é que as lives ficam gravadas. O movimento do divórcio com respeito, ele é um movimento dedicado ao público leigo, a toda a sociedade. Então, a ideia é que a gente evite uma discussão muito técnica, né, e Uhum. tenha uma fala fácil, acessível, democrática, para que as pessoas, principalmente as pessoas que estão passando por uma situação difícil, estão passando por um divórcio, uma situação delicada, né, talvez até sofrendo uma situação de alienação parental, enfrentando isso na sua vida, né, possam se beneficiar desse conteúdo. Então, assim, só para a gente contextualizar rapidamente, como é que foi que surgiu, né? Qual era o contexto lá? Por que a lei, como é que foi que a lei surgiu? Qual era a Tá, demanda? bom, primeiro é muito importante que a gente tente ficar ali do juridiquês, né? Que o É, juridiquês é horrível, né? Então, exato. acho que essa a Isso. gente tem que ampliar o discurso para atingir outras Há uma pessoas. Em luz. É. 2010, um pouco antes, o IBDFAN estava preparando um projeto de lei sobre isso. Há muito tempo que eu e um grupo de pessoas dentro do IBDFAN pensávamos fazer uma lei da alienação parental, né? E até que foi feito, o IBDFAN participou dessa lei, e era um contexto em que essas coisas estavam acontecendo. Eu me lembro que eu tinha muita agonia nos meus processos de divórcio, onde eu via isso acontecendo. Como é que explicar essa história para o juiz, né? Assim, olha, o filho não quer ver mais o pai, o filho não quer ver mais a mãe, né? E era difícil, assim, e até que a gente conseguiu desse nome, foi aprovada a lei, e a lei, é interessante a lei da alienação parental, que assim como a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção, né, aos vulneráveis, às vulnerabilidades, ela pegou, é uma lei que pegou, né? Quando chega, as pessoas chegam lá no meu escritório e falam assim, ele está fazendo alienação parental, eu não estou fazendo alienação parental, né? E a mesma coisa a Lei Maria da Penha, fala, olha, violência doméstica, medida protetiva, é uma coisa que popularizou. Então, é muito importante que essas coisas se popularizem, né? Daí a importância de uma Uhum. live como essa, né, Olivia? De dar Exato. essa dimensão, trazer essa dimensão jurídica, simplificar esse Sim. discurso jurídico para que as pessoas, para que o maior número de pessoas entenda, né? Assim como o nosso Sim. desafio como advogados, quando chega um caso muito complexo, que é pegar toda a confusão da subjetividade que chega até nós e transformá-la em objetividade, né? O desafio Uhum. nosso também é ficar livre desse juridiquês, essa linguagem que é muito hermética, né? Ela Exato. exclui pessoas, né? Sim. E é E, da e, vida delas que a gente está falando, né? Afinal de contas. sim, sim, nós somos só agentes disso, né? Então nós temos que. Mas a linguagem, a palavra, às vezes ela é usada como poder, né? Um poder, Uhum. um lugar de dominação. Eu vou usar uma linguagem que poucas pessoas vão entender. Então, olha como Uhum. eu fico poderoso, como eu fico, né? Como isso me dá poder, É. né? A nossa Então, ideia aqui é justamente uma mudança de paradigma nisso também, quebrar é, isso, né? Assim, é, instrumentalizar a sociedade, educar sobre seus direitos, enfim, né? Mas é. seguindo, E não quis aí, né, interromper seu raciocínio. É. nessa coisa de. Não, mas é bom, são raciocínios complementares, né? Assim, e só abrindo um parênteses, mas complementando esse raciocínio dentro do parênteses, que uma das próximas etapas do IBDFAN, dos próximos objetivos do IBDFAN, já estamos começando a articular,
com as linguagens, para modificar a linguagem, porque a linguagem é muito importante, a palavra é muito importante, né? A linguagem cartorária é tão antiga e antiquada, aquela no ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, saibam quantos... E isso ficou muito fora, né? Isso não traduz Anacrônico, né? anacrônico, né? E ninguém questiona isso. Vamos começar a questionar isso. Tem que mudar essa linguagem das escrituras. Isso é ridículo, não cabe mais nesse mundo. Vamos mudar isso. Teve uma Vamos... live até aqui na semana anterior que uma pessoa estava participando, ela falou assim, porque os clientes, você assim, os filhos, a casa, não entende nada. Tudo, ainda mais que ela está tomada de emoção, é um juridiquês somado à emoção, não entende nada. Enfim, muito importante isso. Mas voltando para o nosso tema. Bom, a alienação parental, que é assim, e tem muita polêmica em torno da lei da alienação parental. Tem gente que acha que a lei deve ser revogada, né? O IBDFAN luta contra isso. Tem gente que acha que a alienação parental, alegar alienação parental, tem sido usado como instrumento apenas como instrumento de defesa para acusação de abuso sexual, né? Esse é o grande argumento de quem pretende revogar a lei. Claro que a lei não é perfeita, né? Assim como a Lei Maria da Penha, tem muitas mulheres que abusam da Lei Maria da Penha, né? E falam que teve agressão e não teve, enfim. A lei da alienação parental também é isso, né? Mas, assim, é importante esclarecer que a síndrome da alienação parental, que poderia ser um estágio mais avançado da lei da alienação parental, que ela... mas que raramente acontece, assim, nem é propriamente síndrome. Eu não uso síndrome, nos meus livros eu não uso síndrome, eu uso alienação parental. Não sei se você usa síndrome, você usa? Eu não uso, eu até olhei o texto da lei. A lei também não usa a expressão síndrome, né? Fala em atos de alienação parental. E eu recebi de presente, até da Lênia, que está aqui assistindo a gente, a cartilha, né, da OAPAR, que é o Observatório da Alienação Parental, né, que foi produzida pelo grupo que se formou na... Ixi, Maria, tinha que tocar a campainha bem na hora da nossa live. Né? Essas coisas que Estamos em acontecem, casa, é uma live estamos em doméstica, casa, né? exato. Né? Que foi produzido pelo grupo que fez a pós-graduação em alienação parental, coordenado pela Glícia Brasil, né? Em que fala em fenômeno, a alienação parental como um fenômeno. Então, tem toda essa discussão também, né? Enquanto isso, eu vou lá abrir a porta para o meu filho, mas vamos lá, estou te ouvindo. Ok, eu vou falando aqui, porque muita gente chega lá no escritório e fala: fulano fez alienação parental. Na verdade, eles têm alienação parental. Não é alienação parental, são atos de alienação parental, e na somatória desses atos de alienação parental é que pode fechar a equação igual alienação parental. Então, nem sempre... É importante fazer essa distinção de atos de alienação parental e alienação parental, né? É apenas a somatória desses atos que pode falar, ao final, que é alienação parental. Mas quando tem atos de alienação parental, já é um indicativo, né? Já é um motivo para um alerta, acende um alerta, né? E claro, a alienação parental ela não começa... ele foi lá e falou mal da mãe. E aí está alienando, e no dia seguinte... Não é assim, é devagar, é sutil, né? Isso é muito sutil. De repente, o pai ou a mãe vê que o filho já não está querendo muito ir conviver com ele, né? Porque aí está num processo. Então, isso o que é mais importante da lei da alienação parental é a sua evitação, né? Assim, uma vez que se vê que está tendo esse processo, está desencadeando, fazer uma coisa preventiva, né? Sim. Agora, isso é importante. Evitar que ela se instaure, né? Porque é muito difícil. E uma coisa que me toca muito é isso, quando ela se instaura, a ineficácia das medidas judiciais, né? Como uma sentença, ela não é suficiente
para você, né, desfazer aquilo, porque a Sim. sentença, você não... Eu tive situações assim, que você tinha uma situação instaurada de alienação parental, em que o pai, no caso, entrava por uma porta e o filho saía pela outra. Ele tinha uma sentença autorizando ele a conviver com o filho, mas o filho não queria, rejeitava esse pai. Então, É, é. é ineficaz. Mas eu te interrompi, desculpa, você ia falar Não, alguma não, não. coisa. É isso, é mesmo o bate-papo, é isso. Uma ideia vai puxando a outra, vai complementando a outra, né? Porque o antídoto da alienação parental, daí a importância da guarda compartilhada, né, Olívia? Porque a guarda compartilhada, que é uma cultura que ainda está sendo implementada no Brasil. Enquanto as mulheres, desculpem as mulheres aqui presentes, estiver dizendo, eu deixo o pai visitar. Não tem que deixar, né? Então, assim, está errado, começa por aí, né? Então, não tem guarda, não tem. Mas é um processo histórico, o pensamento jurídico é assim, ele vai pairando, vai transformando, mas enquanto estiver dizendo eu deixo, não, que é, Pois né, é furado. Mas a é. guarda compartilhada, ela funciona muito bem como um antídoto da alienação parental, né? Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Mariana Costa. Ela diz assim: se a lei for revogada, como abordar a prática da violência psicológica? Vamos nos respaldar aonde? Eu acho isso também. Assim, se a lei for revogada, e aí, esses atos de É, alienação, como é que vai ser? é muito interessante. Bom, primeiro que nós estamos lutando bravamente para não ser revogada, dificilmente será revogada, mas vamos imaginar uma hipótese pior, que seja revogada. Tá. Essa lei, esse espírito da alienação parental, esse nome, tem gente que até acha que deveríamos mudar o nome, inventar outro nome, porque esse nome ficou estigmatizado. Mas o espírito, esse espírito, antes de estar escrito na lei, ele já está inscrito em nós, em cada um de nós. A alienação parental, eu acho que agora qualquer juiz vai poder falar disso como um abuso psicológico. Por exemplo, temos agora uma outra expressão nova, não para isso, mas é não sei se você já viu falar, eu até escrevi isso na última edição do meu dicionário, que é parentificação ou parentalização. Não sei se você já ouviu falar. O que é Não, isso? fala pra É a, gente. é a adultificação das crianças. Tem Olha. gente, tem pais que falam assim, olha, né, a mãe quando separa, por exemplo, você agora é o adulto da casa. Né? Isso é muito comum, começar a colocar pessoas crianças para assumir esse papel de adulto, que é uma antecipação da vida Super adulta. comum. Isso é uma violência contra a criança. Não tem lei sobre isso, mas já tem nome, Entendi. parentificação, já tem decisões no Brasil sobre isso. Eu Sim, cito isso lá no meu sim. dicionário, trago essa decisão, e eu também aprendi isso recente, e fiquei muito Olha, impressionado como é a importância de se nomear, né? Olha só, tem muito. gente, muitos de vocês que estão nos ouvindo já devem ter assistido essa cena, assim, de ver como é que esse pai, essa mãe faz essa criança viver uma vida de adulto, dessas responsabilidades de adulto, né? Mas como proteger isso? Como é que vai falar? Agora a gente já tem um nome para isso, chama parentificação. Então, quando eu, sempre incomodado com isso, eu descobri que já tinha psicólogo que já tinha falado disso há muito tempo, já tinha dado nome a essa outra maldade Uhum, humana, né? uhum. Então, você estava falando tudo isso só para emendar, assim, ó, independente da lei, alienação parental, eu acho que ela pegou, não tem como, né? Se você provar aquilo ali, né? Mas mais importante que a As lei coisas não é deixam a de existir, né, não Rodrigo? deixa, porque vai deixar de existir, alienação parental vai deixar de existir? Não, as pessoas fazem essa maldade. Agora, o mais impressionante, Olivia, é que quem faz alienação parental não se reconhece nesse lugar. Não sei se você já teve clientes assim, né? Sim, Eu já tive tanto de um lado quanto de sim, outro, os casos que eu sim. peguei para tentar trabalhar com o cliente, para tentar mostrar aquilo ali, mas a pessoa dificilmente reconhece. E para nós, advogados, é muito complicado, porque quando a gente fala assim, olha, não dá para falar, você está fazendo alienação parental, né? Não dá. Você vai, opa, você é advogado meu ou da outra parte, né? É uma coisa sutil, né? É uma coisa mais delicada, né? Então, a pessoa não se reconhece. Aliás, grande parte dos alienadores
se sentem vítimas dessa história, né? Ainda acham Sim, que são vítimas, né? sim. Eu tenho uma percepção, assim, né? A gente tem falado, você sabe, muito do meu trabalho, do meu engajamento com a questão, né, do divórcio colaborativo, de trabalhar o divórcio, é, assim, né, fora do Poder Judiciário, de maneira multidisciplinar, sempre por meio do diálogo, enfim, né? Como também uma forma justamente de evitar a instauração, por exemplo, também da alienação parental, né? Como uma forma de proteger crianças e adolescentes. Porque é isso, uma vez instaurada a alienação parental, muito difícil, né, de lidar, né? As decisões judiciais elas acabam tendo muito pouca eficácia. O que essa família precisa acaba sendo de tratamento, né, Rodrigo? Assim, de É, tratamento, de apoio psicológico, né, para poder desfazer, para poder reinserir aquele que foi alienado, o pai ou a mãe, enfim, naquele contexto e de desfazer toda aquela manipulação, toda aquela situação que aconteceu, que me parece fruto de um adoecimento psíquico, né, muito mais do que, né, e muito mais fruto também de um processo, né, de um desfazimento, do desenlace conjugal mal gerido, né, né, do que propriamente de uma questão que envolva a criança, né, propriamente da parentalidade, de uma parentalidade nociva. É ligada à conjugalidade mal administrada, desse desfazimento da conjugalidade mal gerida, do que da é. parentalidade nociva. Não tem nada de. Geralmente tem a ver com isso, você concorda? Concordo exatamente. Num resumo grosseiro, é assim, você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo Que amassou. já Nem seus filhos vão não te vai querer ver mais. nossos Né? filhos. Isso. É. Mas E isso não é, e às vezes isso não é intencional, às vezes em nome das crianças, por amor aos filhos, e a pessoa acredita nisso. Acredita acredita nisso. nisso. É, E ela está obcecada, ela está embotada emocionalmente, ela acredita, ela acha, ela não está fazendo um teatro, ela realmente ela está comprometida, ela está fora de si, né? Ela precisa de eu fico apoio. pensando, a minha visão e a perspectiva do direito é sempre pela psicanálise, né? Que é a consideração do sujeito do inconsciente, o sujeito de direito como sujeito de desejo, o inconsciente que perpassa aí o tempo todo. Eu fico pensando se isso que as pessoas, se o alienador, se o que ele faz, se é consciente ou inconsciente, né? Seja lá como for, consciente ou inconsciente, Acho que pode vai ter estudo, né? porque o Lacan fala, né, o sujeito, enquanto sujeito, deve ser responsabilizado pelos seus atos, seja lá o que for. Então, tem que ser responsabilizado. E essa, aliás, é a função do direito, colocar limites Certo. externos em quem não os tem internamente. Né? A Essa, gente vai trazendo a pessoa de volta para a casinha. Esse é o nosso sim, trabalho, com sim. apoio da equipe, né? Com técnicas, com ferramentas, que é o trabalho. É, e isso. Agora, isso tudo é importante a formação dos profissionais que lidam com isso, né, Olivia? E Perfeito. você faz um trabalho muito bacana sobre isso, né? Esse trabalho que você é pioneira nisso, a gente conversou lá antigamente, né? Parece que foi ontem, mas já tem muito Já tempo. tem Então, assim, tempo. é muito bacana porque vai formando pessoas, né? As pessoas vão se imbuindo desse espírito, né? É igual a mediação. Mais importante do que a mediação é você ter o espírito da mediação, né? Mais importante que a guarda compartilhada é você ter a cultura da guarda Exato, compartilhada, né? Então, esse exato. pensamento que vai se transformando e vai pairando e vai transformando. E eu acho que tudo isso que a gente faz, que você faz, que o BDFAN faz, é um ato político da maior importância. Aliás, a verdadeira política hoje é essa, né? Assim, a transformação, né, do social, do campo social, pelo pensamento. Isso que a gente faz, isso que você faz é revolucionário, isso é muito importante, né? E não tem muito, muito bacana isso. Isso tem ampliado, né? Assim, eu vi agora nessa semana aí né, que eu estou participando, que muito importante, muito legal essa semana aí, esse Do evento que divórcio vocês com organizaram. respeito. De votos com E respeito. esse é um tema caríssimo, né? Assim, um divórcio com respeito não significa, né? Não, a gente aqui, a ideia não é romantizar o divórcio, né? Não é, É, as pessoas vão sair amiguinhas e cantando e o divórcio é, né, suave.
Não é isso, né? Mas É, é justamente dar esse recado para a sociedade, assim, né? O divórcio, as pessoas elas têm que se manter no lugar de adultos da relação, né? E hoje o divórcio é uma conquista da nossa sociedade. A gente batalhou por esse direito, é, né? é. E por se divorciar, né? É uma conquista, o IBDFAM, você, tanta gente, né? Quantas mulheres, né? Quantas famílias, quantas crianças ficaram encerradas, né, assim, em situações familiares dramáticas, sabe? Porque não podiam se separar, porque não tinham escolha. Enfim, a gente pode falar Pois horas sobre é, e isso. aliás é importante dizer que os casamentos só eram mantidos, então o divórcio ela foi uma política pública de direcionamento às mulheres, porque os casamentos eles eram mantidos às custas da resignação das mulheres. As mulheres que mantinham os casamentos numa resignação histórica, né? Então isso foi muito importante dessa da mulher ser vista como um sujeito de direito, sujeito de desejo e bancar isso, né? Tanto que eu vejo no Claro, meu escritório, que eu chamo de clínica do direito, sim. eu acho 80%, 70, 80% da iniciativa dos divórcios é por parte das mulheres. Não sei se você tem essa estatística no seu escritório, Olivia, mas eu acho isso muito significativo, sabe? Por que que as mulheres Sim, tomam iniciativa? Eu acho que as mulheres são mais maduras, sabe? Elas sim, têm uma elaboração psíquica maior do que os acho que homens, sim. né? Acho E que eu acho que as mulheres se separam não é porque está com um homem, porque traiu, não. É porque quer uma relação de mais qualidade, né? sim, Aliás, quem está sim. atraindo aquilo ali que está com outra pessoa, aquilo não é causa, aquilo já é consequência, né? Então, acho que é importante ver por essa Isso. perspectiva, né? Sim, sim, mulheres muito mais dispostas, muito mais tomando a iniciativa, muitas vezes sendo as porta-vozes de uma relação que está disfuncional, elas que bancam a decisão, arcam, né, acabam pagando um preço por isso e mais dispostas a bancar a vida, né? Assim, homens mais dependentes, sabe, da parceria, do outro, é o que eu tenho visto no escritório, né? Enfim, e nisso a gente acaba vendo essa coisa toda da alienação parental, né? Assim, como que a gente ainda vê o divórcio muito estigmatizado nesse contexto, como que a gente ainda vê, entender as leis do divórcio muito simplificadas, cada vez mais simplificadas, ainda bem, é uma conquista por isso, É, porque a gente batalhou por esse direito de estar casada, trouxe leveza para a família, trouxe liberdade. A família hoje, o casamento, ele se justifica pelo afeto, porque faz sentido estar junto com o outro, não mais pelas amarras do Estado ou pela imposição da igreja. Então, que bom, sim. né? Pois Que é, e bom que é assim. isso aí vai ao encontro da grande questão do direito de família, que é o limite de intervenção do Estado na vida privada Isso. do cidadão. Ou seja, o Estado não tem que interferir nisso mais. Né? Assim, se eu estou, se eu quero casar, se eu caso hoje, quero separar amanhã, esse problema é meu. Né? Se eu for louco de casar hoje e separar amanhã, esse problema é só meu, não é do Estado. Então, esse limite do Estado na vida privada é uma grande questão, né? Assim, tanto é que eu acho que o Estado só deve interferir nas questões para proteger vulneráveis, nessa questão das crianças, dos idosos e tal, Isso. né? É. Mas e aí na hora desse, aí quer dizer, a gente tem toda essa conquista, a gente busca leveza. Eu acho que o casamento nunca teve tão legitimado porque ele existe enquanto, né, por si só, É, porque é uma é. escolha, porque queremos estar aqui, porque né? E na hora, claro, não estamos romantizando de novo, dizendo que é fácil, nem que as pessoas saem cantando de um Aliás, ao divórcio, contrário, saem né, melhores Olivia? amigas, É, não é isso, é ao entendeu? contrário, divórcio é um momento de Isso muita dor, de para muito caramba. desamparo, né? Pois E é é, um momento em que as pessoas expõem e ficam expostas às fragilidades, né? A fragilidade do sujeito. Tanto é que é nesse momento que muita gente mostra o seu pior, né? De onde surgem exato. as brigas, né? E Por as que que pessoas estão mostra? na sua pior versão. É, Estão conhecendo um lado seu que nem do outro e seu que nem conheciam, é, né? Estão vendo. É o desfazimento de um sonho, de um projeto. São muitos divórcios. É uma das experiências mais duras da vida adulta.
né? Então, é claro que dá erro, é claro que é difícil. É por isso que a gente precisa desse complexo, desse time de profissionais. É por isso que a gente faz uma semana inteira para pensar, é por isso que a gente está se reunindo para pensar em como lidar, minimizando danos e protegendo as crianças. Porque é, essas marcas são indeléveis. Elas não saem é, nunca mais, sabe? é, Elas acompanham os nossos filhos. E por isso que as pessoas saem da casinha e acabam comprometendo a saúde emocional e psíquica das crianças, praticando atos de alienação parental, muitas vezes sem se dar conta do mal que estão fazendo aos próprios filhos, né? Então, como lidar? Porque é um momento muito difícil, né? é. E, pois é, porque se as pessoas, uma das evoluções do direito de família foi exatamente separar e ver pela perspectiva da família conjugal e da família parental, né? Então, O que acaba, e uma coisa que eu falo para os meus clientes e que eu vejo que consola muito é assim, olha, algumas pessoas chegam lá e falam assim, olha, a família está acabando. Eu falo, não, a família não está acabando é o casamento. Essa família nuclear, ela vai se transformar em binuclear, dois núcleos dessa família, né? Mas a parentalidade continua. Então, quando as pessoas vão tendo essa consciência, né, de que uma coisa é a parentalidade, outra é a conjugalidade, isso vai ficando mais fácil de ser trabalhado, né? Aliás, a parte mais importante do divórcio é a parte da questão dos filhos, né? Que os adultos deveriam instalar um campo, por mais que se odeiem, por mais que briguem, na questão dos filhos, deveriam instalar um campo neutro para isso, e não brigar. Porque se pensar verdadeiramente nos filhos, não vão fazer alienação parental, não vão brigar, né? Porque é que tem aí um egoísmo muito grande, né? Os filhos, muitas vezes, são usados como moeda de troca do fim da conjugalidade, né? E é aí que nasce, por exemplo, a alienação parental. É triste isso. Dá vontade de é, pegar a pessoa e sacudir, falar, mas espera, você não está vendo o que você está fazendo com o seu é. filho, né? Rodrigo, eu vi um vídeo curtinho esses dias, eu vi um vídeo bom da Maria Rita Kel dizendo a diferença do luto, você viu? A Maria, ela fala que assim, a diferença do luto de uma pessoa que morre é que ela morreu, não teve culpa, morreu, eu sofro, sinto saudade, ela morreu, não teve culpa. É, A diferença no divórcio é que ela não me quis mais. Então, eu tenho uma é, ferida narcísica, eu deixo de ter valor como é. pessoa, então eu sofro diferente, porque não é que ela morreu, né? É, Ela não me quis mais, então é uma dor diferente, né? a Então, por isso morte, que eu tenho um texto sobre isso, que eu falo mais ou menos assim, em outras palavras, eu penso exatamente assim, porque é o momento que o sujeito se depara com o seu desamparo e com o pior sentimento que pode existir na face da Terra, que é o sentimento de rejeição. Então, quando alguém foi rejeitado, né, isso é duro, isso não é fácil, assim, qualquer um de muito, nós, né? Nos pequenos atos da vida, quando nós somos preteridos, somos rejeitados, independente se é uma relação conjugal, né? Olha, você chamou um amigo e não me chamou, ou não quis me chamar. sim, Quando você é rejeitado, isso. Você imagina essa rejeição numa relação amorosa onde você investiu tudo, né? Porque todo toda a mundo sua casa para vida, sempre. Só que lógico. para sempre sempre acaba. Então, É, você chega nisso, se depara com esse sentimento, então isso é muito difícil. Não é que justifica, mas dá para entender, porque nós estamos aqui falando assim, o que causa, o que leva uma pessoa a fazer alienação parental, né? sim. Eu acho que na base da alienação parental tem um ressentimento, né? Sim, Tem um mas a ressentimento. gente não está justificando. Assim como a gente nomeia as coisas, a gente primeiro compreende o mecanismo para entender e lidar com ele. Eu acho que não é para Exatamente. justificar. Tem uma pergunta aqui de novo da Mariana Cuesta, que está perguntando, eu achei interessante. Como abordar o tema, que você estava indo nessa linha, como abordar o tema com o cliente que está praticando alienação parental? Você recebeu a cliente, homem ou mulher, enfim, no seu escritório, você está vendo que ele está praticando. E aí, como é que você faz? Ele não está querendo ver Pois e você está vendo, como é é, que é, você é. tira ele desse lugar? Qual a sua Claro que estratégia? não tem. Essa pergunta é muito boa, porque eu me pergunto o tempo todo assim, né? Não tem uma fórmula mágica, uma resposta pronta e acabada, mas uma das coisas que eu faço, que eu vou trabalhando com os clientes, é colocando em forma de pergunta. Eu aprendi muito com a psicanálise. Né? Se eu disser assim, olha, Olívia, você está fazendo alienação parental, você vai entrar no modo defesa e não vai ouvir nada, ainda vai ter Você não raiva quer de me mim. defender? É, Diz é. logo.
Vou ou procurar quem então, queira me defender. é, não é, porque isso provavelmente não é da ordem da objetividade, não é nem consciente às vezes, né? Então, o que eu vou fazendo, às vezes dá certo, às vezes não, mas eu também posso ser rejeitado por dizer isso, mas tem um limite ético também da nossa atuação, né? Da gente endossar esses atos do cliente. Assim, qual é o nosso limite ético? Alienação parental, né? E outras situações assim, que eu vejo que o meu cliente está errado. Né? Como é que eu faço? Bom, ou eu não vou advogar, mas eu pego esse caso para advogar para tentar salvar aquela pessoa. Como? Eu vou fazendo perguntas, né? Aprendi isso com a psicanálise. Você vai perguntando, e aí, será que é? Como é que né? É muito resistente. E, de preferência, até encaminhar para uma terapia, mas é uma coisa sutil, vai devagar, colocar em forma de pergunta. Jamais afirmar. Né? Acho que isso aí não dá para afirmar, porque a pessoa não se reconhece, então vai ter raiva e vai romper o contrato com o advogado, se afirma. É Né? muito desafiador. Eu uma vez participei de um workshop num curso que eu fiz em práticas colaborativas, que era assim, né? O exercício era esse, tinha que chegar com um advogado, eu estava fazendo papel, um workshop, né, da advogada, e aí o outro vinha, era uma simulação, trazendo um caso, trazendo uma situação muito absurda. E o meu papel era justamente atender a pessoa, acolher ela, mas não podia embarcar na dela, porque o que ela estava Uhum. dizendo era isso, usando os filhos como É, munição. Então, como que você acolhe, traz ela para junto, mas sem embarcar na piração é, dela, porque eu não estou ajudando ela se eu embarcar, é. né? Então, aí o exercício era esse, ela ia andando mais perto de mim, à medida que ela se sentia acolhida, e quando eu trazia dado de realidade, ela ia andando para longe. Dificílimo, Rodrigo, porque É, eu ia dando dado de realidade, ela foi para lá no fundo da sala, é, entendeu? Eu vi que era muito é. difícil esse Mas é exercício. interessante isso que você falou, que isso complementa o que eu disse, né? Igual quando É, o filho está muito, está atuando, está errante, tá, o que fazer com o filho para salvar esse filho? Eu acho que não tem uma fórmula, né? Hoje mesmo atendi alguns clientes assim com problemas semelhantes e o que eu sempre penso assim, é você criar uma intimidade com esse filho, né? Você vai chegar perto, que aí ele vai ouvir, porque não é fácil ouvir isso, né? Então, só reforçando, muito legal isso que você complementou, né, uhum. Olivia? Mas uma coisa eu tenho certeza: se afirmar, vai perder o cliente na hora. Tem que ir colocando sutilmente, com perguntas. Eu acho que esse lugar, né, que você fala também da clínica e da psicanálise, que eu acho que falta muito ao advogado, né, na nossa formação, que a gente tem logo essa coisa de deixa eu cuidar, eu resolvo para você, eu vou te dizer, que eu acho que essa coisa do acolhimento, da escuta e de entender que essa pessoa está num sofrimento, está no estado de exceção, está mostrando um lado sombrio dela, né, tá num momento em que ela está na sua pior versão. Ela tá pautada, a neurociência está explicando para a gente, né? O estado que ela está chegando, acabou de viver um trauma. Ela está É, chegando no escritório da advocacia. O advogado é o primeiro que recebe a pessoa nesse estado de total embotamento, como eu costumo dizer. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, porque o estado do cliente é de absoluta vulnerabilidade. Então, receber um cliente e cristalizar o que ele está dizendo numa petição inicial, né, e que dá o tom da conversa dali para frente, né, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer isso, digo aqui agora para todo mundo ouvir, para você, Rodrigo, se eu sofrer, se eu for traída, se eu estiver desamparada, se eu estiver narcisicamente ferida, não escreve o que eu estou dizendo, me dá um tempo, mas a gente tem que acolher essa pessoa, trabalhar em parceria, como você falou, com profissionais de saúde, para ajudar a drenar essa emoção que não é o Poder Judiciário, ajudar a drenar um pouco para ela poder dar uma baixada e poder pensar, voltar a raciocinar e falar, cara, como é que você quer que teus filhos contem essa história no futuro? Como é que foi tua relação com teus pais? Me conta. Vamos para o quadro, desenha. Vamos desenhar a tua árvore, né, genealógica. Me conta como foi teus pais, teus avós. Teu pai era importante, tua mãe era importante, fez falta, não fez. Vamos mapear isso, entendeu?
E aí a pessoa vai processar, vai botar para fora aquilo. Vamos usar outros recursos, né? Vamos ser mais criativos, vamos... Eu acho que hoje o advogado desse tempo, a advogada, a gente tem que estar mais preparados para as complexas demandas do nosso tempo, sabe? Que é É. uma família, que é isso, né? Enfim, estou falando muito. Não, mas é isso, acho que são falas complementares, né, da importância do É, profissional do direito de conduzir isso, porque e com isso a gente muda também isso. uma cultura da advocacia, principalmente em direito de família, porque a formação dos advogados, em geral, é na cultura da litigiosidade. Então, é uma Sim, quebra de paradigma. Isso que nós estamos falando é uma outra história, um outro paradigma, né? Precisamos formar mais profissionais, assim, né, para que tenha essa consciência. O nosso trabalho é um trabalho de ajuda, né? E é um trabalho de ajuda que nós podemos ganhar dinheiro, inclusive, né? Legitimamente, oh, por eticamente, favor, né? pagamos as Porque nossas nós precisamos contas, pagar a conta, vivemos nós do nosso vivemos disso. dinheiro, nosso trabalho. Tem uma Nós vivemos... pergunta aqui, um comentário, na verdade, eu sei que a gente está quase no nosso tempo, a gente combinou 45 minutos, né? Aqui tem um comentário, a emoção é o que leva ao litígio. E eu ia te perguntar, Rodrigo, assim, nos últimos tempos, na sua prática profissional, e eu acho que a gente está falando de alienação parental, não especificamente, mas acho que a gente está falando, né, quando a gente fala disso tudo. É, nos casos que você tem atendido e tal, o que que você, na análise, o que tem, que você, quando você avalia os casos que você tem levado a litígio, é mais por questões jurídicas ou de fundo emocional, assim, relacionadas ao divórcio? Qual que é o motor principal na sua avaliação? O que leva, o litígio é o último caso, é Recurso. somente o último caso. Eu raramente proponho, né, num divórcio, um divórcio litigioso, é quando a outra parte se recusa a conversar. Porque nós, advogados, temos que ter essa função, quase missão, de ser viabilizador desse diálogo, né? Mas em algumas situações não é possível, e é preciso instaurar o litígio. E eu vejo que as pessoas, quando não se quer conversar, às vezes é necessário instaurar, mas quando chega lá na justiça é muito curioso, Olivia, quando às vezes nós tentamos, principalmente quando a gente pega alguém que tem essa consciência. É muito bom quando você pega do outro lado, da outra parte, advogado com essa consciência. Quando eu pego alguém cuja advogado da parte contrária tem essa noção, essa consciência, a gente faz acordo. Não tem, a gente sabe, alerta o cliente, né? E é muito importante porque se eu sou advogado de ambas as partes, é uma coisa perigosa, porque, né, eu vou estar sempre ensejando É, fantasias em ambas as partes que eu estou puxando para um lado ou para o outro. E aí, já que nós estamos falando de litígio, aí eu não posso ser advogado de nenhum dos dois se for para o litígio. sim. Tem esse inconveniente, ser advogado dos dois. E a única coisa, a única vantagem que você tem de ser advogado dos dois é que, em vez de gastar dinheiro com dois, vai gastar com um só. Né? Mas é um barato que costuma sair muito caro, não compensa. É. Tem que começar a separar, separando os advogados separados. Boa. Né? Mas esse litígio, ele, quando inevitável, é comum também que, quando chega lá no judiciário, né, numa audiência, faz acordo, no meio do caminho faz acordo, porque isso dá um desgaste, né? Dá um desgaste muito grande esse processo litigioso. Algumas pessoas nem suportam, adoece, morre. Você imagina, eu em 40 anos de advocacia, eu já vi gente morrer no meio do processo, adoecer, ter câncer, o câncer voltar. Porque esse litígio, ele é tão mortífero, né? E aí não tem como não usar uma expressão psicanalítica, né? Que é o gozo. O litígio ele tem uma estrutura de gozo. O gozo é essa expressão psicanalítica, que é o paradoxo do prazer e do sofrimento. As pessoas estão ali no processo, assim, né? Sofre, mas ao mesmo tempo não dá conta de parar com aquilo, né? E curioso também, então é muito importante que a gente tenha essa noção, né, desse conceito psicanalítico, assim, que o gozo é mortífero. E aí a nossa responsabilidade ética de não nos Nossa. permitirmos ser instrumentos desse gozo. Essa é a nova ética da advocacia, né? Nós não podemos ser Perfeito. instrumentos deste gozo. Isso é o que eu tenho certeza. Mas também não é fácil, porque quando a gente fala para o cliente assim, olha,
você está errado. Ele vai, opa, você é advogado meu ou da outra parte, né? Passou para o outro lado, né? Então, assim, é uma coisa também que tem uma certa delicadeza para conduzir isso, né? Uhum, uhum. Não, Então, maravilhoso. Eu queria continuar conversando muito com você, porque conversar com você é maravilhoso. Eu não queria te deixar embora. Ué, eu não, né? Que pena que a gente já mas chegou no é nosso bom porque a gente tempo. sai com gosto, né, De do quero quero mais, mais. que é o desejo, né? Então eu vou Ah, terminar com o tá. desejo. O desejo é isso, é falta, está sempre faltando alguma coisa. Sempre quero algo mais. Então vamos Então querer mais. volte sempre aqui no perfil do Divórcio com Respeito, no meu perfil, que a gente se encontre muito, e no IBDFAN também. O IBDFAN é um apoiador dessa causa, da causa do divórcio com respeito, né, que é um movimento independente e que também apoia o IBDFAN, somos, né, parceiros, É, estamos de mão dada juntos, então, a gente, né, toca a mesma música. Enfim, um está dentro do outro, enfim. Vou falar, Rose, pode deixar, estou aqui me lembrando da dica. Faltaram muitos tópicos que eu queria trabalhar com você. Que bom que a gente não entrou nas questões duras e nos casos dramáticos. Acho que está dado o recado em relação à alienação parental, né? É, Rodrigo, que dica você dá para quem está iniciando um processo de divórcio hoje? Né? Quem está ouvindo a gente, né? Pessoas comuns da sociedade, né? Do nosso país, que estão aí acompanhando a Semana do Divórcio com Respeito. Que dica você daria? quando alguém chega para nós, essa coisa do divórcio já tem uma elaboração interna anterior, né? Assim, mas assim, quando chega para nós, o que eu digo para os clientes, né? Que é uma frase que para mim já está virando quase clichê, porque o divórcio ele não é um problema, ele é a solução, né? E uma coisa que eu gosto, que eu vejo que os clientes gostam muito, é de saber que a gente casa para ser feliz e separa também para ser feliz, né? Acho que isso é um norte para a gente conduzir um divórcio, né? Isso aí. Obrigada. E preservar as Obrigado. crianças e os adolescentes sempre, criança no lugar de criança, né? Sim, sim, não, e nunca, jamais usar as crianças, os filhos, como moeda de troca, né? É Porque é isso. muito destrutivo isso, né? Eu falei da parte boa, mas claro que é o trabalho nosso, que é de levar isso, dar uma certa leveza, né? Dar uma certa leveza. E nós, advogadas e advogados de todo o Brasil, o IBDFAN, o Divórcio com Respeito, estamos preparados, né, para acolher e para, né, e trabalhando arduamente, né, para criar um cenário e receber as pessoas nessa situação. Obrigado, boa noite a todas as pessoas e parabéns, Olive, e toda a turma que está nessa campanha do divórcio com respeito. Isso é da maior importância. Obrigada, Boa noite. obrigada, Rodrigo. Um beijão. Obrigada, Beijão. pessoal. Tchau, Assistam tchau. amanhã, às 8 da manhã, mais uma live da semana, da terceira semana do Divórcio com Respeito. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.